os erros que estão atrasando a leitura das nossas crianças. Rô, mas será que tem erros mesmo? Porque a gente ouve tantas educadoras falando aí, algumas metodologias, abordagens que falam assim que tudo é válido. Misturar os métodos. Será? Será que tudo é válido? Se tudo é válido, por que a gente tem crianças tão atrasadas na leitura e na escrita? Às vezes crianças de 7, 8, 9 anos, que já deveriam estar dominando a leitura, lendo com muita fluência, não consegue, às vezes, nem juntar as letras. Isso é sério. Tem gente que pode falar, nossa, não, isso que você falou é exagero. Não é. Não é porque eu recebo mães, eu recebo professoras todos os dias fazendo essa mesma reclamação. Então, sim, existem erros que atrasam a leitura das nossas crianças. Também o que é chamado de alfabetização mal feita. Sim, o seu aluno, o seu filho, ele pode ter passado por uma alfabetização mal feita. E essa alfabetização mal feita, ela vai aparecer, às vezes não é imediatamente, é lá na frente, quando a criança ela já precisava estar dominando a leitura, dominando a escrita, e aí você começa a sacar e falar assim, nossa, não consegue, não faz. O pouco que lê não compreende nada. Pouco que escreve, escreve um pouco, mas não lê. O que acontece? Como que pode uma criança aparentemente escrever, mas ela não conseguir ler? Alfabetização mal feita. Vamos lá para a primeira questão sobre os erros que atrasam a leitura das nossas crianças. O número 1 é desrespeito às condições neurobiológicas da aprendizagem. O que seria mais desrespeitoso com uma criança em fase de pré-alfabetização, ou seja, crianças de 4, 5 anos, que estão lá no período de pré-alfabetização? O que seria mais desrespeitoso do que fazer ou tentar fazer com que essas crianças comecem a sua vida escolar escrevendo? Então, o que a gente faz? A gente começa a induzir essas crianças de 4, 5 anos as chamadas hipóteses de escrita. E aí a gente vai tentando fazer com que essas crianças escrevam o nome de algum animal, alguma coisa que tem relação com a aula, alguma história. A gente dá lá o papel para essa criança e fala, olha, hoje nós aprendemos a história da vaca. Aí, por toda a sala, tem lá a história da vaca, a imagem da vaca, vaca escrita na parede, vaca. Só que a gente não ensinou para essa criança explicitamente os sons das letras. Elas não dominam as letras, mas a gente já vai conduzir essa criança a fazer uma tentativa de escrita. Aí a criança, ela vai lá e ela mistura um desenho com um rabisco e fala, olha lá, começou a fazer as suas tentativas. Não, tá certo, ela tá na fase tal. Tá? Ela está na fase pré-silábica. E agora ela está na fase silábica. Agora, e aí a gente vai tentando fazer a tal das sondagens para sempre tentar classificar essas crianças no nível que elas estariam na escrita. Mas aí eu já faço uma pergunta para vocês. Por que a gente está, como educadora, já focando tanto na escrita, se essa criança não domina a leitura? Nós estamos desrespeitando as condições neurobiológicas da aprendizagem. Por quê? Porque antes de uma criança escrever, ela precisa primeiro aprender a decodificar. Ela precisa decodificar, ela precisa saber que essa letra aqui, ela se chama M e que ela tem som de M. E que quando ela se junta com a vogal, quando essa letra, ela se junta com U, ela vai fazer M, U, MU, MU. Ela olhou o grafema e ela decodificou, ela leu o que é MU, porque ela domina os sons das letras. Aí sim, ela pode estar preparada, depois que ela já sabe que ela já está dominando isso, para tentar escrever o MU. Antes disso, é uma perda de tempo, é um esforço cognitivo muito grande que essa criança tem que fazer tentando escrever alguma palavra, sendo que ela ainda não domina, ela não decodifica, ela não domina a leitura.
esse desrespeito. Muitas vezes, as professoras, as mães que querem ajudar os seus filhos em casa, ou que até mesmo ensinam os seus filhos em casa, a criança tem 4 anos, a mãe vai lá e já pega e já compra um material, uma apostila, para essa criança já começar a treinar a escrita dela, a fazer atividades ali escrevendo. Mas ela tem 4 anos. Ela ainda não teve uma experiência com a leitura. Como que você quer que ela já parta para a escrita? A ordem é escutar, porque o bebê nasce escutando. Ele escuta, depois ele fala, ele se movimenta, ele interage, ele aprende, ele vai crescer na sua oralidade, na sua linguagem, ele vai aprender vocabulário. E aí depois ele vai fazer o quê? Consciência fonológica, para depois ele ir para o princípio alfabético, que é saber que aquele som que ele brincou na consciência fonológica, que aquele som que ele brincou lá, que ele fez, que ele praticou, é o R, que o nome é R, mas o som é para depois ele então fazer as suas junções e decodificar e dizer isso aqui é ru de rua.